Hoje nós vamos falar dos freios hidráulicos que caminham por fora desse segmento nacional e internacional aí, a nível global, que é dominado pela marca Shimano e é dominado pela marca SRAM. Tá? Tem uma terceira marca, também muito boa de freio, mas muito boa mesmo, que na Europa o pessoal usa muito, as Specialized, principalmente na Europa, saem com esse freio que é da marca Magura. Eu já tive, inclusive eu sou centro técnico Magura aqui, fiz curso deles em São Paulo. E foi por lá que eu conheci esse freio também. Então eu vejo que a nível mundial, hoje você tem Shimano, você tem SRAM e você tem Magura como freios muito top, freios muito bons, que te dão uma resposta muito boa. Porém, eles têm um preço, a gente sabe aí que é um preço bem salgado, né? Um preço bem salgado. Eu não sei se vocês acompanham as estatísticas, se vocês acompanham principalmente dados relacionados à bike, você vai ver que já teve matérias, inclusive passando nos principais jornais televisivos aí do país, aonde o aumento da procura, o aumento da venda de bikes, ela subiu, ela aumentou no mundo em mais de 103%. Então vocês imaginem se subiu 103%, 103 a 108, alguma coisa assim, porque esse número sempre está se atualizando. Se subiu tudo isso, o que acontece com as grandes montadoras, ditas como Shimano e SRAM, vamos falar delas aqui. O que acontece nesse mercado com eles? Há uma explosão de vendas e todas elas, as duas, vamos falar especificamente das duas, elas têm contrato com montadoras do mundo inteiro. Mundo inteiro, aqui mesmo no Brasil, todas as montadoras têm contrato com SRAM e têm contrato com Shimano. Estou falando da Odd, estou falando da Audax, estou falando da Sense, da Soul, marcas nacionais. A Groove, quem mais? Caloi, todas elas têm contratos firmados e fechados com esses grandes aí do mercado, né? Chega um momento, e nós estamos passando por esse momento, onde eles não estão conseguindo atender toda essa demanda. Olha que interessante isso. Subiu tanto que eles não conseguem produzir para abastecer o mundo inteiro. Começa por aí. Começa a existir a falta de produto no mercado. É isso que começa a acontecer. Eu mesmo, como lojista, hoje tenho muita dificuldade em encontrar alguns itens específicos da Shimano. Por exemplo, quem que distribui Shimano no Brasil? É Blue Cycle. É a empresa, né, que é da Shimano para fazer distribuição. E a gente tem uma grande dificuldade em encontrar algumas peças específicas porque zerou estoque, não veio mais importação para o Brasil. Existe essa demanda que explodiu a procura e a Shimano não consegue atender. Quem que distribui SRAM no Brasil? É ProParts, né? A gente compra direto deles também e vivem a mesma situação. Não vou falar qual deles, por exemplo, mas um item específico em que eu fui buscar deles, que eu estava precisando repor na minha loja essa semana, eles me passaram o prazo de 200 dias. Um prazo de entrega. Então, o que acontece com isso? Com a falta desses grandes não conseguindo suprir esse aumento de mercado bem considerável que está acontecendo, marcas começaram a entrar no mercado e começaram a ganhar espaço também. Né? E essas marcas, por exemplo, é o que nós vamos falar nessa noite, não especificamente sobre a marca, mas sim sobre o freio hidráulico. Talvez aí é um item que a gente vai falar essa noite, específico dessas marcas, em outras noites a gente pode falar de outros componentes, como câmbio. Já saiu, por exemplo, câmbio de 12 velocidades aí de marcas que não são nem Shimano nem SRAM, que estão atendendo o mercado, né? Mas hoje nós vamos falar do freio hidráulico, ok? O primeiro pró que você encontra quando você pega um freio que não seja nem Shimano nem SRAM, ele está associado ao preço. Por quê? Tanto Shimano e SRAM, eles vendem, por exemplo, assim, o sistema de freio separado. Se tu quer comprar só o freio dianteiro, você compra. Se quer comprar só o traseiro, você compra. Já esses freios com essas marcas novas que estão surgindo por aí, eles vêm todas importação da China, vem tudo de lá também, né? E eles não vendem separadamente. E acho que esse é o primeiro contra, né? Em vez de falar do pró, tô falando do contra. O primeiro contra é isso, porque nesses freios mais simples, se você, por exemplo, comprá-los, obrigatoriamente você tem que comprar o par.
né? Você não consegue comprar um manete só. Eu quero comprar só o manete do freio X lá, freio Absolute, né? Que é o que eu vou usar hoje aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar esse freio aqui. Então eu quero comprar só o lado direito. Não vai conseguir, né? Porque ele vem o quê? Um estojo numa caixinha assim com o par. E se eu quiser comprar direto do importador, o importador só vai me vender o par. Então as lojas acabam tendo que vender o par também e não mais individual, como a gente fazia e faz com Shimano, com SRAM, ok? Então esse é o primeiro ponto. Mas por outro lado, quando eu falava do preço, é que o par de um freio desses, ele está um pouco menos ou muito aproximado de um lado só do freio Shimano, né? Se você der um busca aí, por exemplo, no Google, procura aí o preço do freio M200 da Shimano, que é um freio de entrada, né? E o freio Absolute, ou GTS, RSX, Eleven, qual outra marca que a gente vê corriqueiramente? Essas marcas são as que estão mais aparecendo e estão mais evidência aí. Ele custa metade do preço, né? Consequentemente, ele dá mais poder de compra para o consumidor também. Mas o grande problema do consumidor é não saber se você comprando um freio desse, você vai ter um nível de segurança igual ou pelo menos muito próximo da Shimano, tá? Eu vou pegar uma caneta aqui para ir pontuando algumas coisas. Então, primeiro ponto, quando eu vou comprar um freio desse, vamos chamar um freio Absolute, primeira coisa, eu tenho que ter entendimento de que ele é um freio de entrada de mercado, tá? Justamente para quê? Para ter preço. Se ele é um freio de entrada, ele é um freio que ele vai aproximar muito da frenagem do freio M200 da Shimano, que é o freio hidráulico, o primeiro freio hidráulico que a Shimano disponibiliza. Inclusive, assim, é um freio que a Shimano orienta você usar na área urbana, preste atenção nisso, ó, na área urbana ou numa trilha muito leve. Olha que interessante isso. Ele não é considerado um freio de alta performance, o M200 da Shimano, certo? Por quê? A gente já falou em outras lives, a mangueira que usa, o insert, né, o óleo é o mesmo, mas a pastilha, disco, tudo isso vai o quê? Interferindo para você ter uma qualidade melhor da frenagem que você tem. A gente vê acontecer muito em bikes importadas, por exemplo, ó, você pega uma bike, não vou falar marcas, mas tu pega uma marca muito top de bike, com um grupo muito bom lá, com um Eagle de 12 velocidades ou um XT de 12 velocidades, Deore com o freio M200. Né? É a mesma coisa que você comprar um baita carro importado com calota, entendeu? Um carrão esportivo lindo, mas com calota. Mais ou menos é isso. Mas por que elas fazem isso? Para minimizar preço. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, se você está disposto a usar um freio desses que caminham por fora das grandes montadoras, tu não vai encontrar performance igual você encontra no freio Deore, no Avid da SRAM. Você não vai encontrar como vê no SLX, no XT. Então, se você está disposto a usar um freio Absolute, essas outras marcas que caminham por fora, a primeira coisa que você tem em mente é isso. Você não vai ter alto desempenho com esse freio, né? Possível problema você pode ter numa prova de XCO, você andando num tipo de prova que exige muito freio, muita ladeira, né? O aquecimento dele é muito maior. Vamos lembrar aí que numa live passada a gente comentou também que o aquecimento do óleo, o óleo dentro da mangueira pode chegar até, óleo não, o disco, né? Pode chegar até 600 graus, olha isso. Então vamos lá, eu vou te dar umas dicas para você escolher o freio então. Tá? Eu quero um freio assim mesmo, quero esse que caminha por fora, porque eu vou economizar metade do preço do que se eu fosse comprar um freio Shimano. Beleza, você pode comprar. Primeira coisa que você tem que levar em consideração, o óleo que você vai usar. Por que o óleo que você vai usar? Shimano usa óleo mineral, tá? Óleo mineral. SRAM usa óleo DOT. E o óleo DOT, ele é corrosivo. Por isso que SRAM, por exemplo, você uma vez por ano, além de trocar o óleo, você tem que fazer a troca dos reparos e dos O-rings que estão dentro do manete e no caliper. Sabiam disso? Ou tem o freio SRAM na minha bike, a Orge veio com o freio SRAM. Pois é,
Uma vez por ano, pelo menos, você tem que fazer essa troca, igual suspensão. Então o SRAM, ele tem que fazer essa manutenção. Por quê? O óleo ele vai corroendo o sistema por dentro. Né? E essas fagulhas que ele vai soltando, esses farelos que você vê no óleo quando faz a sangria na oficina, né? Ele é fruto dessa corrosão. Então você imagina, eu tenho um O-ring de vedação lá dentro, tá? Tá lá, eu uso, não faço a troca do óleo, não troco reparo, não troco nada. Chega uma hora que ele apresenta um vazamento bem na hora que você está descendo aquela ladeira, aquela descida lá, infreável muitas vezes, e que você precisa do SRAM e ele vai falhar. Ou até, o que aconteceu já comigo aqui na oficina? Já peguei freios de cliente que ele estava totalmente trancado. O cliente apertava o freio, ele não voltava, não fazia nada, parecia que estava travado. Né? Freio que estava sem manutenção, não fazia troca de óleo, não fazia nada, entendeu? Agora sobre os freios, por que eu digo escolher o óleo mineral então? Primeiro, porque ele não oferece corrosão no sistema de freio, isso é importante, tá? Ele não vai corroer o teu sistema de freio, e é um óleo barato para você comprar e para você fazer a manutenção, e você pode usar o próprio óleo da Shimano. Olha que legal! Então, eu sempre olho para aquilo que é compatível, entenderam? Vou comprar um freio, eu vou comprar ele o mais parecido com a Shimano, não na aparência dele. Até porque, ó, quer ver esse freio aqui da Absolute? Olha se esse freio aqui, se esse manete não é o manete do M200 da Shimano. Olha isso aqui. Perfeito. Até dentro lá onde vai o êmbolo, tudo lá. Olha lá. Perfeição. Perfeição, né? Então eu não me atento para o exterior, mas se atento para o interior. Então a primeira coisa, o óleo. Né? Se você for comprar um freio assim, procure a primeira coisa, óleo mineral, beleza? A sangria é mais fácil de fazer também do que com óleo DOT. Ele não é corrosivo, e da mesma forma como a Shimano, você não precisa abrir para fazer manutenção. Você não vai fazer manutenção dele, entende? Então ele é muito mais durável. Fazendo a troca dele também do óleo uma vez por ano, ou na troca da pastilha, como tu preferir aí, cara, o sistema vai aguentar muito tempo mesmo, tá? Outro item, vamos lá, para o item 2 então. O que eu levo em consideração? Mangueira. Por que mangueira? Vocês sabem que existem freios no mercado, por exemplo, que existem variações com o diâmetro externo da mangueira. Primeiro vamos falar do externo dele, tá? Vou dar um exemplo. A TRP, ó, eu uso um freio TRP na minha Audax de 4 pistões, topzera de freio, veio na bike. Mas ele usa uma mangueira de 6 milímetros externo, tá? Freio Shimano usa mangueiras de 5 milímetros. Tektro, lembra do Tektro? Muito usado pela Specialized, lembra? O Tektro também usa 6 milímetros. O que bagunça nisso tudo? O tamanho da oliva. A oliva. Ó, vou até mostrar aqui na tela aqui, ó. Vamos ver se dá pra... Eu até apaguei um pouco as luzes hoje aqui, pessoal, porque tava muito branco sempre, né? Muito claro. Ó a oliva ali, ó. Essa oliva, eu tenho um pedacinho de mangueira aqui, ó. Ó, a oliva, ó, ela vai encaixada aqui na hora de fazer a montagem do freio, ó. Bem aqui, ó. Tá? Então, se a espessura da mangueira apresenta muita variação, você não consegue usar qualquer oliva, tá? Se você, por exemplo, a oliva do Tektro, ela vai sobrar aqui, vai ficar muito folgada aqui. E se você montar ela nessa mangueira que é de 5 milímetros, você vai ter problema com a vedação do óleo, ele vai vazar, ok? Então a Shimano, como a Shimano usa uma mangueira de 5 milímetros, o Absolute ou esses freios que caminham por fora, vem com esse tipo de mangueira também. Facilita o quê? Na hora da compra da oliva, se eu precisar fazer um corte, fazer uma sangria, uma troca, troquei o quadro, ele passava a mangueira por dentro do quadro e eu precisava fazer essa troca. Você vai usar a mesma oliva que a Shimano utiliza. Até mais do que isso, existe no mercado olivas que nem são da Shimano, mas que são iguais, que caminham por fora, caminham junto, né? Então olha que legal. Segunda coisa é a mangueira. Outro detalhe agora, falei da parte externa. A parte interna da mangueira, vamos tentar ver lá dentro, ó, ó o furinho lá dentro. Na própria Shimano já existe uma diferença. Por isso que a Shimano trabalha com duas mangueiras. O amigo que perguntou do alívio, né? Por que o alívio ele não é considerado
um freio de performance. O alívio, ele utiliza a mesma mangueira que utiliza o freio o M200, que é o Altus. Nessa minha mão eu tenho o Deore, ele é na cor prata. Nessa minha mão eu tenho um alívio, ele é na cor dourada. Ok? Até aqui? O que muda neles? A vazão do óleo. Vamos ver se vai dar para vocês verem. A vazão que eu tenho aqui, ó, no Deore, olha a circunferência lá, ó, não fica muito nítido, mas dá para ver uma bolinha preta lá, ó. É muito maior. Sabe por quê? Porque ele utiliza uma mangueira diferente. Esse aqui usa a mangueira BH90, ou seja, ele tem uma vazão interna diferente da BH59 que utiliza essa daqui. Então, do Altus ao Alívio, BH59, com esse insert, do Deore até o XTR, BH90, e você vai utilizar esse insert aqui, ó. Muda toda, por isso que ele tem a precisão que ele tem. Lógico que um freio Absolute, como esses aqui agora, que eu estou mostrando, os freios intermediários de mercado, eles vão respeitar a mangueira mais simples que a Shimano tem. Igualzinha a BH90, tá? Então eu posso colocar uma mangueira Shimano depois de um freio Absolute? Pode, claro que você pode. A única coisa que ele muda aqui, ó, é o insert, tá? Eu acho que o insert desse que eu tenho aqui da Absolute, eu acho que ele é um pouquinho mais fino. Se eu não me engano, preciso dar uma olhada nisso, tá? Mas a mangueira aqui, ó, se colocar uma mangueira Shimano aqui com o insertzinho da Shimano, ó, funciona perfeitamente. Vamos para o terceiro item aqui? Terceiro item que eu analiso, pastilha. Por que pastilha? Porque, principalmente, ó, eu que trabalho com loja, a gente usa muito ainda freio mecânico para cá, sabe? Freios mecânicos, a disco mecânico, sem ser de óleo. Cara, é impressionante a infinidade que existem de desenhos de pastilha. É uma quadrada, é uma triângulo, é redonda com uma bolinha, redonda com furo, quadrangular. Existe uma infinidade, mas uma infinidade mesmo de desenhos de pastilha, tá? E às vezes o que acontece é o cara comprar um freio lá, e que esse desenho da pastilha não é muito comum achar no mercado. E aí quando ele precisa fazer a troca, aí vem a dor de cabeça. Vem a dor de cabeça porque, justamente porque não se acha a pastilha. Qual é a pastilha que esse aqui está usando? Ele é exatamente, deixa eu pegar a pastilha aqui no meu balcão embaixo aqui, pessoal. Só um segundo. Ó, a pastilha que esse freio aqui que eu estou mostrando para vocês utiliza, tá? E é isso que eu levo em consideração. Ele vai usar exatamente essa mesma aqui, ó. Olha ali, ó. Tá o nome aqui, ó. Aqui. Olha lá, ó. B01. B01S. Qual que é essa pastilha? Deixa eu mostrar para vocês. Vou abrir aqui. Caixinha. Vamos ver aqui. Olha o desenho da pastilha aqui, ó. Shimano, ó. Original. Tá aí atrás tudo. Pastilha original Shimano, tá? Então, por que ele é importante usar o mesmo desenho? Essa pastilha que eu acabei de mostrar para vocês é a mesma pastilha utilizada nos freios da Shimano, tanto do Altus até no Alívio. Ó, até no Alívio. Do Deore para cima, começa a existir variações daí das pastilhas. Ou seja, eu posso perfeitamente aqui, ó, num freio Absolute aqui, a hora que gastar essa pastilha original que vem nela, fazer a troca por uma pastilha Shimano. Vai melhorar o freio? Vai melhorar. Porque, ó, esse é um ponto negativo, que a gente começa a falar agora dos pontos negativos. Por que é um ponto negativo a pastilha? Você imagine que esses caras aí, quando fazem esses freios que caminham por fora aí, para eles ter preço, eles podem ter uma tecnologia muito parecida com o da Shimano, porque tu sabe que a China hoje, o que a China não produz hoje? Os caras fazem uma engenharia reversa lá e produzem qualquer coisa, né? Mas para ter preço, eles têm que colocar uma pastilha que é mais barata, né? Uma B01S hoje da Shimano, você vai pagar aí em torno de 50, 60 reais, uma pastilha dessa, 68 até. Essa da Absolute se encontra por 20 reais. E você não pode esperar que uma pastilha de 20 reais vai te oferecer o mesmo poder de frenagem e de longevidade, vamos chamar essa palavra,
do que uma pastilha de R$70, R$68. Não, né? Ah, outro detalhe, ó, que é contra, tá? Vocês sabem, por exemplo, assim, que quando a gente instala um freio novo, instala uma pastilha nova, ou quando você vende uma bike na tua loja, você tem que fazer o processo de burn-in dela. Mas o burn-in é aquele procedimento a primeira queima da pastilha, que ele não pode ser feito na lixa, mecânicos. Ó, as Gambi não, tem que ser no disco, no próprio disco da bike, tem que ser andando com a bike lá fora, existe um procedimento, tantas vezes de aceleração, tantas vezes de frenagem. A partir daí você faz um burn-in, um processo de burn-in top na bike. Para quê? Para ela não vidrar, né? Primeira coisa, para ela não vidrar, para o cliente não ficar sem freio, para o cliente não ficar sem freio. Então o processo de burn-in, ele é um processo que deve ser feito toda vez que você troca a pastilha. E nesses freios, muito mais preciso ainda. Você tem que ter uma insistência para fazer o burn-in mais demorado do que se fosse uma pastilha da Shimano, por exemplo. Então esse é um ponto negativo para esse freio. Mas depois, bem feito, funciona bem? Funciona bem. Trilhas leves, lembra? Projeto é para trilha leve. Né? Não é para você descer o Everest de bike lá, né? Não é para isso, não vai segurar não. Mas, por que eu estou mostrando o Absolute para vocês aqui? Para fechar assim. Porque de todas essas marcas que caminham por fora, de todos eles, foi o que eu mais encontrei compatibilidade com o Shimano. E o que eu mais gostei de usar na loja. Ele tem um detalhezinho, lógico, na hora da instalação. Na hora da instalação, ele vem de fábrica com as pastilhas muito aproximadas, sabe? Mais do que a Shimano, sabe? Então, quando tu instala na bike, ele é bem difícil de fazer a regulagem. Se o disco tiver um pouquinho empenadinho, mas coisa mínima, ele pega. E aí tem um macete para fazer isso, né? Então, se você é mecânico, você já vai entender o que eu vou falar agora. Lembra lá os discos da Shimano, ou o freio da Shimano, quando alguém vai lá e aperta sem querer, tá sem pastilha, ou tá fora da bike, e que os pistões saem para fora, e você precisa empurrar ele para as posições de novo? Lembra disso? O manual da Shimano vai dizer que você só pode fazer isso com o parafuso aberto lá do manete, que senão você pode estourar dentro o êmbolo. Olha isso. Então, o que você faz com isso aqui? Mesma coisa. Vai lá, abre o parafusinho do manete, aí pega a ferramenta lá de colocar, eu uso essa aqui, tá? Para colocar a pastilha no lugar dela de novo, né? Na hora de eu montar o Absolute, eu faço isso. Abro lá, vou lá, abro bem os pistões dele, fecho e aí instalo e faço a regulagem. Você vai ver que até o pistão volta mais do que anteriormente, sabe? Mas isso é um detalhe. Mas assim, ó, analise esses pontos que eu te falei hoje, tá? Analise lá que tipo de óleo é, a mangueira, né? Ó, se é a mangueira de 5 milímetros, você vai poder usar a mesma oliva da Shimano. Ah, se eu trocar a mangueira, eu posso usar o mesmo insert. Por que não pode usar o mesmo insert? Porque até hoje eu não peguei nenhum desses freios caminhando por fora aí que usava o mesmo insert da Shimano. Até hoje nenhum, sabe? Nenhum. E não acho para comprar, não acho. Difícil achar. Difícil. Então grave isso, mangueira, pastilha, é importante, entendeu? E você vai ter um bom freio aí. Vai ter um bom freio.